Desliguei. Só nesse contexto aí, alguém quer falar alguma coisa sobre esse pensamento, né? Pensar que Deus é criador de todas as coisas e que tudo é dele, os céus, a terra, tudo que há pertence a ele. Mas, na verdade, embora pertença a ele, isso tudo é compartilhado. Alguém quer esse pensamento só, dividir alguma coisa? Já pensaram sobre isso? Não? Bom, todas as coisas, elas são colocadas diante do homem. Então, apesar de todas as coisas que existem na criação, elas estão colocadas ao bel prazer do homem, do ser humano. Na verdade, não é algo que Deus retém para ele. Ele faz algo, ele tem algo, mas esse algo está disponível para todos. Tá? Então, isso é a mente dele. A maneira dele pensar é dessa forma. Eu acredito que essas coisas confundem um pouco, porque é como um prato com muita fartura de comida, né? Deus derrama uma fartura muito grande sobre a humanidade e a cada ano as coisas têm acontecido, embora muitos não acreditem que a evolução tecnológica seja uma coisa de Deus, isso é um sistema religioso arcaico muitas vezes, mas todas as coisas que são descobertas, a iluminação dos cientistas, tudo isso tem um propósito: compartilhar e trazer benefício ao ser humano. Então, tudo que é criado, tudo que é liberado como revelação, é para benefício do ser humano. Mas muitas vezes nós confundimos um pouco isso. Como eu estava dizendo, é como um prato de comida. Nós temos uma refeição imensa, nós temos muitas coisas diante de nossas vidas. Mas essas coisas, elas não devem servir para que nós nos apeguemos a elas. Então, é isso que muitas vezes confunde o ser humano. Deus, ele traz a doação, e essa doação é tão grande, é tão maravilhosa, né? O que Deus tem para a gente é tão fantástico e fenomenal, que muitas vezes nós confundimos aquilo que nós estamos recebendo e passamos a adorar, né? Não sei se é essa palavra, né? Porque muitas pessoas não gostam dessa palavra, adorar aquilo que ele nos dá, em vez de adorar ao Criador. Como é isso? Porque quando a gente vê o mundo e todas as coisas e as oportunidades que nós temos, tu ter uma boa casa, tu ter família, tu ter alimentos, tu ter onde sair, você ter condições de usufruir de tudo aquilo que é criação de Deus, isso nos traz muita alegria, porque de uma forma ou de outra traz luz. A gente sabe que a luz de Deus está em todas as coisas. A luz de Deus está no dinheiro, a luz de Deus está no relacionamento matrimonial, a luz de Deus está na comida, na bebida, nas festas, a luz de Deus está nos passeios, a luz de Deus está em todas as coisas. Porque tudo isso é a forma que Deus coloca de manifestar a sua mente como um grande doador. Então, olhar para Deus é começar a compreender que, embora todas as coisas sejam dele, ele está sempre compartilhando. Ele não está retendo. Ele está colocando diante de nós para benefício. Mas nós não podemos desfocar a nossa vida. O grande lance é que a gente acaba desfocando de uma forma ou de outra. Embora a gente pense assim, não, eu não me desfoco. Mas, no fundo,
A nossa vida, já desde o amanhecer, desde o acordar até o anoitecer, nós estamos sempre buscando essa luz, esse algo que Deus compartilha. Você tomar um café da manhã já é uma luz. E se nós nos deixarmos levar pela vida natural, nós vamos o tempo todo ir ao encontro de tudo aquilo que Ele está nos liberando a cada momento e a cada hora. Então, Deus é doador. Essa é a essência dele. Então, é o que eu tenho sentido, eu tenho olhado para isso, observado Deus como doador. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, o que vocês poderiam assim me dizer, o que vocês pensariam sobre idolatria? A Bíblia fala muito sobre idolatria. Eu, de um tempo para cá, vim pensando sobre isso, idolatria, e não consigo encontrar dentro da nossa vida, dentro do conceito religioso, uma possibilidade de termos idolatria. Mas, assim, diante dessa meditação toda que eu venho fazendo a respeito de Deus, a criação, o que vocês pensam, o que vocês entendem como idolatria? Vocês poderiam botar o conceito, ainda que seja religioso, não tem problema, mas o conceito, o que poderia ser idolatria para vocês? Eu entendo que seria você não enxergar o Criador ou não enxergar a fonte de todo esse prazer que você está recebendo. Sim, que mais? Ou substituir, ou acreditar isso a uma outra fonte, que não a luz, que não o Criador. Perfeito. Quem mais? Idolatria. Quem mais pode falar? Quer falar? Então, pensar sobre idolatria, né, dentro do raciocínio até do Henrique, é começar a receber tudo isso que Deus derrama sobre nossas vidas e começar a focar isso como algo muito pessoal, é algo só para ti. Então, a idolatria, ela começa quando você se deleita demais em tudo aquilo que Deus faz como doação. E aquilo passa a ser um foco da tua vida e passa a ser algo simplesmente para nutrir o seu ego. E o natural é que aconteça o que o Henrique está falando. Nós passamos a acreditar no que Deus está nos doando como a maior bênção e aquilo como sendo o principal da nossa vida e desfocar daquele que é o Criador. Deixamos de olhar como ele é, porque a doação de Deus, ela não tem propósito de nos encher por completo apenas. Ele quer mostrar para nós como viver uma vida segundo o coração dele, segundo a mente dele. Então, ele é o doador. Ele é o exemplo para nós. Então, quando ele derrama sobre nossas vidas, tem um propósito. Não é só recebermos, mas começarmos a observarmos quem é ele para exercer a mesma mente dele. E aí sim, nós vamos começar a nos aproximar
do que ele é. Então, para mim, eu tenho observado isso, a essência da vida ela está muito ligada à observância de como Deus age, como ele é no dia a dia. E a gente vai observando diariamente Deus lidando coisas, lidando o tempo todo. Desde sair ali fora, receber o sol, ver a lua, receber o seu alimento. O dia a dia é de você receber, mas que isso não possa ser o foco para nutrir a sua vida individual e pessoal. Deve ser recebida para algo acontecer. Ok? Então, a Bíblia vai falar de idolatria é quando você quer receber o tempo todo para você. Em resumo, é isso. Agora, nesse mesmo raciocínio, como age a criação? A gente vai perceber que a criação é muito parecida com Deus. Os atos da criação, eles estão muito conectados com a maneira que Deus pensa e com a maneira que Deus age. Por exemplo, a terra doa o seu alimento. Ela recebe, mas ela doa. O mar doa os animais marinhos. As plantas doam seus frutos. As árvores frutíferas. Você vai observar que tudo que tem na criação, ela trabalha da mesma maneira que Deus trabalha. Ela tem, mas na realidade, não é dela em sua plenitude. É dela, mas não é dela. É por isso que a Bíblia fala que o que nós temos é emprestado. Não é emprestado para a gente desprezar, é emprestado porque, na verdade, é algo que é nosso, mas não é nosso. Ele precisa ser compartilhado. Então, olhar para a criação é observar como existe esse manejo divino. São essas essências que eu começo a imaginar. Por que isso? Porque isso é uma lei. É uma lei divina. Criação e Deus trabalham da mesma maneira. Nós nos afastamos da lei divina, da maneira como Deus trabalha, e por isso nós estamos com a vida, como diz a Torá, em exílio. Nós estamos afastados dessa luz plena. A conexão, ela não existe por completo, porque a lei divina não é exercida pelo ser humano. O ser humano, ele usa o recebimento, o ego, tudo para si próprio. Já visto o que está acontecendo na humanidade? As coisas que estão acontecendo no mundo, as dificuldades, os roubos. Você vê a política roubando no Brasil, as corrupções, as pessoas pensando muito em si, cada vez mais. Isso é fruto do distanciamento da luz divina. Porque o homem deixou de pensar como a mente de Deus. Ele passou a se separar e agir apenas pelo seu egocentrismo. Ok? Vamos junto? Alguém quer comentar alguma coisa? Por que existe essa lei? Jairo, eu posso fazer um comentário? Pode. Eu vi uma definição
certa vez que me marcou muito e que me fez entender muita coisa sobre idolatria, quer dizer, sobre adorar a coisa errada, né? Adorar o que... Eu vi uma definição, uma explicação assim. Jesus veio para nos ensinar, né, para ensinar algumas coisas, porque ele teve bons ensinamentos, ele teve boas palavras, boas explicações, né, e ele veio com a missão divina, né, de ensinar. E o que as pessoas fizeram? Em vez de, através do ensinamento dele, ir a Deus, pararam para fazê-lo Deus. Aí é a definição da porta, ou seja, Deus colocou uma porta, na verdade eu inverti, né? Era para começar com isso. Deus deu uma porta para chegarmos até, para ultrapassarmos e chegarmos até Ele, até o Pai. E o que nós fizemos? Né? Paramos na frente da porta e ficamos idolatrando a porta, ficamos adorando a porta. Né? Dá um caminho e em vez da gente chegar a ele, a gente adora o caminho. Acho que o caminho é maravilhoso. Né? Acho que a porta é maravilhosa, quer dizer, tá adorando, se apegando à coisa errada. Eu achei bem interessante essa colocação da porta. Ele te manda uma porta, em vez de você ultrapassar a porta, você para na frente e fica adorando a porta. Uhum. Era isso. E isso não acontece só no cristianismo, mas acontece também em vários segmentos, onde essas pessoas que se destacam pela sabedoria divina, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com os sábios do judaísmo, como aconteceu com Maimônides, como aconteceu com Shimon Bar Yochai, muitas vezes essa doação de Deus, porque de uma forma ou de outra são pessoas que são colocadas pelo próprio Deus para algo, para conduzir a algo, então essas pessoas elas acabam sendo recebidas de uma maneira diversa. A tendência do ser humano, ela é justamente essa, ela é se desviar do foco e não compreender a mente de Deus. Todos os sábios, todos que passaram sobre todas as religiões, o foco não eram eles, o foco era descobrirmos a mente de Deus, como Deus está trabalhando, o que Deus quer nos conduzir. E muitas vezes a gente se desvia do propósito, porque tudo que recebemos de Deus, nós nos desviamos e passamos a adorar a criação em vez do Criador. É nesse sentido que, bem dentro desse raciocínio, porque é muito amplo essa questão. Ok? Bom, essa lei, que é uma lei universal, é uma lei que se traduz como a mente de Deus, é ela que vai nos conduzir à luz eterna. Por quê? Segundo os cabalistas, semelhante atrai semelhante. Ou seja, para nós entrarmos no mundo espiritual, nós precisamos agir da mesma maneira que Deus. Então, o que eu tenho pensado justamente sobre isso é justamente qual é a essência que vai nos conduzir realmente à luz de Deus. Minha preocupação é essa. Qual é a essência? Devo fazer muitas coisas? Será que é muitas coisas que Deus quer de nós? Será que é muitos aparatos que a gente precisa montar para poder adquirir a luz de Deus? Ou nós precisamos compreender, olhando para a natureza, olhando para Deus, como Ele trabalha, e agirmos aqui com o próximo? É nesse sentido que eu tenho pensado. Então, passei a observar. Observa a natureza, observa como você recebe tantas coisas. Você ouvir um pássaro cantar de manhã, você está recebendo muita coisa.
porque toda a criação ela tem um propósito, compartilhar para a gente. Tudo que nós recebemos é de Deus, é dele, mas ele compartilha para nós. Então, é uma lei que existe: semelhante atrai semelhante. Enquanto nós não compreendermos que nós precisamos ter a mesma mente de Deus, mesmo pensamento, né? A Bíblia fala sobre uma mente esclarecida, ou seja, esclarecida significa governada por raios de luz, ou seja, governada pela mente, pelo pensamento, a maneira de agir que Deus quer para nossas vidas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar no exílio. Ok? Enquanto nós não nos aproximarmos disso. Bom, se não tivermos essa conexão, vai haver ocultamento da luz de Deus. Por isso vem doenças, morte, os malefícios, todo o mal que está na nossa vida, gente. É difícil de compreender, porque a gente não consegue enxergar o tamanho do nosso ego. Alguns cabalistas falam que se Deus revelasse nós todinho para nós mesmos, seria muito duro de ver. Mas se você observar que cada ato que você faz pode estar conectado a um egocentrismo, se nós começarmos a observar isso, nós vamos ver o afastamento que nós estamos da luz de Deus. Então, o afastamento que vai nos trazer todo esse malefício. As doenças, as dores, as decepções. Quando acontece algo na nossa vida, nós não deveríamos culpar o outro, ou culpar algo, ou culpar a situação. A gente deveria verificar o porquê está acontecendo esse ocultamento da luz de Deus. Porque onde há a luz de Deus, há a cura, há a libertação, há a salvação, há o amor, há a bondade, há a alegria. Quando isso não ocorre, é um sinal para nós que está havendo um ocultamento da luz de Deus. E esse ocultamento está ligado à nossa maneira inadequada de receber as coisas. Perguntas? Alguém quer falar? Não? Povo calado? Pode falar. Então, o som tá desligado, Henrique. O som tá desligado, teu. Não, a gente está conversando aqui sobre o entendimento das coisas, não é uma pergunta não, já. Era sobre o que você estava falando, que a gente estava falando assim, é uma maneira de entender e de tratar as coisas, né? Porque não basta você só entender e não tratar. Sim. Não basta você entender o que é idolatria, por exemplo, e continuar tratando as coisas de maneira idólatra, né? Como se outras tantas coisas fossem mais importantes do que a luz, né? Do que tentar se aproximar cada vez mais da luz e do eterno. Uhum. O objetivo é justamente esse, a gente descobrir a essência, olhar para a essência e começar a tratar em nós, porque isso está claro em nós. De uma forma ou outra, nós focamos no que recebemos diariamente. E quando não recebemos, ficamos tristes. Essa é a verdade. Bom, o que é o mal? O mal é a ausência da luz de Deus. E esse mal, ele é um reflexo da maneira de a gente pensar. De como a gente conduz toda a vida. Porque a vida
queira você ou não queira, é recebimento. Não tem jeito. Deus é doador e você está recebendo o tempo todo. E vai receber o tempo todo. A maneira como a gente vai lidar com isso pode ser uma idolatria, né? Porque vamos receber só para nós, só para consumir, cada vez mais para o nosso ego, ou a gente vai entender como a criação trabalha e como Deus está trabalhando, tendo todas as coisas e compartilhando tudo com o outro. Então, o mal, ele vai aparecer na nossa vida dessa forma. Então, toda vez que o mal aparecer em nossas vidas, gente, a gente não deve culpar ninguém. A gente tem que começar a observar o que é que a luz quer nos mostrar que está inadequado com a maneira de receber. Bom, nós temos essa natureza de Deus em nós? Uma pergunta que eu falo para vocês. Nós temos ou não temos essa natureza? Porque isso, olha, gente, a gente fica pensando assim que é até complicado, né? Mas a gente tem ou não tem essa natureza? Tem a natureza, né? Então essa natureza maravilhosa de Deus, que na verdade faz o outro ser feliz, né? Nós chamamos de alma divina. Aí, voltando aos estudos anteriores, é o Aleph que o Rabino estava falando, que a gente precisa descobrir. Sabe? Essa alma divina, ela está ocultada. Ela está como uma gema dentro de um ovo, né? Dentro da casca do ovo. Essa alma divina está ocultada. Ocultada pelo quê? Pela maneira inadequada que recebemos as coisas de Deus. O que oculta, o que chamam de quelipá, que vão chamar, né, de casca, que está impedindo a luz divina, que está impedindo de manifestar essa linda natureza que temos dentro de nós, é justamente a maneira que a gente está recebendo as coisas. Quando a gente rompe e começa a compreender que nós precisamos agir de uma maneira diferente, essa casca é rompida e começamos a ver essa alma divina. E essa alma divina, ela tem essa característica, doação, o tempo todo. Ok? Então ela está ocultada pela maneira de nós recebermos. Não sei se vocês lembram de um texto, mas está no Novo Testamento, e é o Paulo que fala: a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, você vê, a criação tem a lei de Deus, que é compartilhar, e ela própria aguarda a manifestação de algo que está oculto. O que está oculto em nós é essa natureza. Esse algo divino que precisa ser colocado para fora. Então, o que nós estamos batendo na tecla cada vez mais? Essa é a essência. É isso que vai nos conectar. Enquanto a gente, né, estiver fazendo um monte de coisas, né, que podem ser positivas, mas se nós desconectarmos dessa essência, a gente pode fazer muitas coisas, mas nada vai acontecer na nossa vida. A vida vai passar, daqui a 10 anos você vai ver a mesma coisa, as coisas se repetindo, a tristeza acontecendo, e você não está compreendendo. Você é um idólatra sem saber que é idólatra. Ok? Então, manifestar é tirar do ocultamento a alma divina, que é a doação de Deus. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu vou fechar aqui com o último raciocínio. Bom,
Deus nos dá o livre-arbítrio para enxergarmos essa natureza nossa. Então você tem o livre-arbítrio, você enxerga a natureza e faz até chuvar. É o que falamos no início. Até chuvar que vai nos levar à cura, à paz, à alegria. Né? Dentro das religiões, do cristianismo, o que é techuvá? Arrependimento, voltar para Jesus. Dentro do judaísmo, o que é techuvá? Voltar para a Torá, ir para as festas, ir para todo o mecanismo religioso. Não conheço outros tipos de religiões, mas acredito que as religiões elas devem falar da mesma coisa. Voltar para o mecanismo deles. Mas a essência que a Cabala fala é você retornar à mente de Deus, a maneira como ele pensa e agir de uma forma diferente. Enxergar aquilo e aí com essa conexão, pensando como Deus, agindo como Deus, você está conectado com Deus, aí sim, a alegria, a paz, o amor, isso começa a resplandecer. A cura, as doenças são afastadas. Os cabalistas falam que quando o ser humano alcançar isso, vai haver a imortalidade. A imortalidade, ela vai chegar quando todas essas coisas começarem a acontecer, quando a gente começar a viver da mesma maneira que Deus vive. Da mesma maneira que Deus pensa. Ok? Bom, esse é o que eu queria